Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas da Escola de Engenharia. Eu venho trazer aqui para vocês mais uma aula do desafio de introdução, especificamente a aula 3 de análise e síntese, cliente e mapa de empatia. Se você não viu o primeiro e o segundo vídeo, é muito importante que vocês o vejam, mesmo que já tenham passado as aulas presenciais referentes a essas aulas gravadas, porque todo desafio é um processo e é muito importante que vocês entendam o começo para conseguirem dar continuidade. Se você não está no grupo do WhatsApp, vai no topinho do Moodle, na metaturma que você está inscrito, e abre a planilha que vai estar lá o grupo do WhatsApp que você tem que entrar, do seu grupo também, qual grupo você pertence. É muito importante você ter um contato bem direto com o seu monitor e ir nas aulas presenciais, porque o desafio é uma construção constante. Beleza? Enfim, é isso. Vamos para a aula. Como sempre, né, eu trago o calendário para vocês. Dia 26 do 9 e do dia 3 do 10 já passaram. Vocês provavelmente estão realizando mais ou menos agora a entrega da árvore de problemas. É muito importante que vocês vejam o vídeo anterior, o vídeo 2, para poder entenderem como fazer essa entrega. Muitos alunos acabam não vendo o vídeo e fazem uma entrega que não é coerente. E, assim, os monitores têm um critério de correção bastante alinhado. Então, assim, se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, beleza? Então, basicamente, a gente está aqui indo para a semana 3, né? Semana 3/4, do dia 10 do 10, que é quando vocês vão ter a aula de análise e síntese. Mas, especificamente, né? Não vai ser uma aula-aula. No quesito, tipo, não vai ser uma aula expositiva. A gestora Ana Carolina não vai explicar para vocês o que é mapa de empatia. Vocês vão ver esse vídeo gravado para poder, no dia da aula, vocês poderem fazer a monitoria para entendimento do cliente e das suas respectivas necessidades. Ou seja, vai ser um dia para uma oportunidade para vocês reunirem entre vocês, o grupo de vocês, e o monitor de vocês, para poder realizar a entrega parcial, que é o mapa de empatia. A gente entende que vocês não necessariamente têm um horário que é 100% compatível, então a gente disponibilizou esse tempo para isso. No entanto, é importante ressaltar que, assim, vai haver aferição de presença, então é muito importante que vocês vão, até porque já é um momento reservado para vocês fazerem a entrega de vocês. A aula não será no auditório, então, assim, fiquem de olho no grupo de WhatsApp do monitor de vocês e também no Moodle, mas todas as salas já estão previamente indicadas, beleza? Aí, lembrando, né, essa aula presencial vai ser no dia 10 do 10, vai ter a entrega parcial do mapa de empatia no dia 16 do 10, valendo 10 pontos. Enfim, essa é a construção do calendário. Vamos à aula, né? Que nem eu falei para vocês, o desafio de introdução se baseia no design thinking. Então a gente tem as etapas de imersão, ideação e prototipação. Atualmente a gente está na subetapa de análise e síntese, que basicamente pegar o que vocês aprenderam na etapa de imersão, analisar e sintetizar. Ou seja, né, parece muito bobo quando eu falo assim, mas durante a etapa de imersão, vocês basicamente compreenderam um problema. Ao compreenderem o problema, vocês veem todas as raízes desse problema. Por exemplo, vocês fizeram a árvore, né? E aí, a partir disso, vocês vão selecionar a pessoa que mais sofre com esse problema. Isso já faz parte da análise, ou seja, vocês estão analisando a situação como um todo. E síntese, porque a gente está realizando uma construção. Então, assim, vocês não vão pegar tudo que vocês aprenderam na fase de imersão, porque nem sempre é isso que vocês querem focar atualmente. Eu gosto de trazer essa pirâmide aqui para vocês, que é do livro de Design Thinking que os gestores doentes do Zé Vazio, que basicamente fala sobre como que uma ideia é construída, né? A gente tem informação, que é a etapa de imersão, a gente tem o insight, que o insight é o achado proveniente da imersão, a identificação de uma oportunidade, ou seja, é o que vocês têm durante a construção da árvore de problemas, e aí, por fim, vocês têm a lapidação desse insight durante a análise e síntese, e vocês têm a construção da ideia. Vocês vão fazer isso na etapa de ideação, que vai ser na próxima semana, beleza? Enfim, aí aqui tem uma síntese, assim, né, do que é essa etapa que vocês vão participar, que é basicamente juntar todas as informações, a etapa anterior, compreender a diferença entre cliente final e cliente do projeto, que é o que eu vou explicar no próximo slide, analisar a realidade do cliente do projeto. É muito importante que vocês façam essa diferença, assim, entendam essa diferença para poder fazerem um mapa de empatia de forma correta e entender como a abordagem muda a visão do cliente perante o projeto e dissecar o mapa de empatia para utilizá-lo na ideação, que é a próxima etapa.
Então, que nem eu falei, o desafio é sempre uma construção. Vamos lá, né? Qual que é a diferença de cliente final e cliente do projeto? Muitas vezes o cliente do projeto ele vai ser o cliente final, mas não necessariamente. E é importante ressaltar isso porque quando vocês estão construindo um mapa de empatia ou estão tentando analisar qual que é o público-alvo de vocês em geral têm essa dúvida muito, muito constantemente. Então, cliente final. Cliente final é basicamente a sociedade civil, entendeu? Por exemplo, tu vai no supermercado, você vai no shopping, você compra um carro, você está sendo o cliente final, porque você está comprando o produto final. Então, por exemplo, quando você faz um marketing na televisão, em geral, é para o cliente final, porque a gente está pensando que são pessoas comuns, cidadãos comuns que estão assistindo. Isso não condiz necessariamente com o cliente do projeto. Por exemplo, nós temos como temas da FIENG, indústria têxtil, indústria da cerâmica vermelha, por exemplo. E assim, por exemplo, se você for fazer uma otimização do chão de fábrica, o cliente do seu projeto não é a Luziane que compra roupa, entendeu? Porque eu não me importo com a otimização do chão de fábrica. Quem se importa com isso pode ser, por exemplo, o dono de uma indústria têxtil, porque ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer que a produção dele seja melhor e que ele precisa de menos funcionários e fazer mais roupas em menos tempo. Faz sentido? Então, por exemplo, a partir do problema que vocês captarem, por exemplo, gasto exacerbado de água durante o processo de produção de roupa. Claro que o cliente final, por exemplo, eu, Luzânia, me preocupo com a questão sustentável e ambiental. No entanto, quem também se preocupa muito com isso, e em geral vai ser o seu foco, o seu público-alvo, vai ser, por exemplo, o CEO de uma indústria dessa. Por quê? Quando você for vender a sua ideia, por exemplo, o processo de otimização, quem que vai comprar essa ideia? Vai ser a Luziane ou vai ser o dono de uma fábrica? Porque a Luziane, eu não vou falar assim, não, eu vou bancar a otimização do chão de fábrica e do gasto de água de uma empresa que eu nem faço parte. Não faz sentido, entendeu? Talvez eu possa vir a comprar uma roupa que tenha um selinho falando que ela é ambientalmente boa, mas assim, eu não vou comprar a ideia do projeto. Se a ideia do projeto, por exemplo, for essa otimização do chão de fábrica. Então, assim, claro que depende muito do tema que vocês escolheram. Por exemplo, os temas do IABT podem ser um pouco mais voltados para o cliente final, mas tudo depende muito do problema central que vocês escolheram e da forma como vocês vão fazer essa abordagem. Quando vocês forem construir um mapa de empatia, é muito necessário que vocês façam essa construção imaginária de quem que é a pessoa que você está vendendo, sabe? Do tipo, constrói uma persona mesmo, sabe? Enfim, vamos para a entrega. Primeiro, o que é o mapa de empatia? É uma ferramenta de síntese das informações sobre o cliente, numa visualização do que ele diz, faz, pensa e sente. Primeiro, qual que é a função, né, do mapa de empatia? Basicamente, para você realizar uma venda, você precisa conhecer o cliente. Tem um vídeo no YouTube que eu me esqueci qual canal que é, mas eu lembro que quando eu assisti realmente mudou muito a forma como eu vi essa questão da venda de ideias. Porque assim, se uma pessoa vira para você e fala, olha, Luziane, vende essa caneta para mim, você não pode simplesmente começar a falar da caneta, porque você não sabe o que a caneta significa para mim. Então, por exemplo, se eu quero uma caneta que seja sustentavelmente boa, você vai falar sobre os aspectos sustentáveis da caneta. Se eu quero uma caneta que seja esteticamente bonita e que, por exemplo, sirva para lettering, que é aquele estilo de escrita assim, cheio de firulinha e tudo mais, você não precisa falar da questão sustentável, porque não vai ser o que vai ser importante para mim. Eu vou querer saber da cor da caneta, se ela tem brilho, a textura da caneta, se ela dura muito tempo para fazer lettering e afins. Então, isso é a compreensão do cliente. Então, assim, como você entende o que o cliente quer, você pode vender exatamente o que ele quer. Senão você vai falar muito bem de uma caneta que não é importante para mim, assim, sabe? Talvez eu queira uma caneta que dure muito tempo. Então, ela ser sustentavelmente boa não necessariamente é o que importa para mim. Assim como a textura ou a cor dela. Talvez eu quero só uma caneta que vai durar a minha vida toda. Eu vou comprar uma caneta e nunca mais vou precisar comprar outra. Aí a gente precisa falar sobre, por exemplo, a duração dessa caneta, sobre o quanto que a tinta dela dura, o quanto que cabe de tinta dentro dela, qualquer coisa afim. Então é para isso que serve o mapa de empatia. Você entende o problema,
Você entende qual que é o seu público-alvo e você disseca o seu público-alvo em várias categorias. E aí, basicamente, você vê todas as esferas que contribuem de alguma forma para a forma com que o seu cliente pensa. E aí, entrando na cabeça dele, você sabe exatamente como você fala com ele e como você vende de forma perfeita. Aí aqui dissecando, né, o próprio mapa de empatia, né? Nós temos 6 esferas, são basicamente as esferas que vocês vão precisar para poder entender o cliente. Primeira esfera, o que o cliente enxerga. Descrição do que o cliente vê em seu ambiente. Em geral, é o ambiente na qual ele está inserido, sabe? Então, por exemplo, se eu for uma pessoa que se importa muito com o meio ambiente, em geral, eu estou inserida em um grupo de pessoas que se importam com o meio ambiente, porque esse é o ambiente na qual eu estou inserida e é o que me influencia. 2. O que o cliente ouve. Descrição de como o ambiente influencia o cliente. Também tem muito a ver com o que eu acabei de falar. 3. O que o cliente realmente pensa e sente. Exercício visando entender como funciona a cabeça do cliente. Da forma como que ele vê os produtos, da forma como ele avalia os produtos. Isso também é muito importante. Continuando. 4. O que o cliente diz e faz. Exercício visando entender de que forma o cliente se comporta em público e o que ele pensa. 5. Quais são as dificuldades do cliente? Descrição dos empecilhos notados pelo cliente durante a experiência. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente seja eu, Luziane. Eu percebi que, em geral, na venda de canetas no mercado atual, nunca tem o critério de, por exemplo, qual que é o tipo de material da caneta e se esse material foi reciclado ou não. Isso é um empecilho que eu posso estar sofrendo e que eu quero resolver, entendeu? Então, por exemplo, isso é uma coisa que vocês podem destacar na venda da ideia de vocês. Por exemplo, um trabalho de marketing falar, ao contrário de todas as outras canetas no mercado, essa daqui foi produzida com tal material, que veio de tal local, que já é um material reciclado, que é biodegradável, coisas do gênero, sabe? 6. Quais são as conquistas do cliente? Descrição dos aspectos positivos e promissores do ponto de vista do cliente. Isso também serve para vocês entenderem o que é importante para ele. Então, basicamente, isso que é o mapa de empatia. Eu gosto muito dessa imagem aqui que eu coloquei, que, tipo, são duas pessoas que estão, tipo, tecnicamente distantes, mas conectadas pela questão virtual, mas isso é só um exemplo. E aí tem essa pessoa que está mais na direita, que está um pouco mais recolhida e afins. Isso representa o cliente passando por um problema ou por algum empecilho. Isso que está mais à esquerda representa vocês, os vendedores. As pessoas que estão produzindo a ideia, que tem que verdadeiramente simpatizar com o cliente para conseguir entender e fazer uma entrega que seja verdadeiramente eficiente. Beleza? Enfim, né? Em relação ao Moodle, vocês têm aqui a primeira, as dúvidas sobre análise e síntese. Vocês sempre podem enviar dúvidas, a gente sempre fica de olho. Inclusive, fiquem de olho também no fórum de avisos, que é literalmente o primeiro tópico no Moodle de vocês, porque, em geral, a Tainara manda muitas mensagens importantes lá, que são essenciais para vocês acompanharem o projeto. Mas, enfim, continuando sobre a aula 3. Esse segundo tópico são as instruções da realização do mapa de empatia, que basicamente é só um PDF mesmo, com tudo que eu falei aqui, com uma síntese do que eu falei, e com também uma instrução sobre como que usa o Miro, que é uma plataforma que a gente, gestores e monitores, sugere para vocês usarem, mas já eu apresento para vocês. O terceiro tópico é a imagem do mapa de empatia, que vocês vão dar o download no computador de vocês para subir no Miro. O quarto tópico é o documento base para vocês depois plotarem a imagem do Miro. E, por fim, o último tópico é a entrega do mapa de empatia. Claro que nesse print não tem o slide, que já está no Moodle, e essa aula que será postada no YouTube, e o link será colocado no Moodle também. Lembrando que é sempre bom, assim, que todos os membros do grupo tenham visto o vídeo, porque isso é necessário para que vocês desenvolvam uma entrega boa. Então, assim, sempre que vocês verem o link do vídeo, compartilhem no grupo, perguntem para os seus colegas de grupo se eles já viram, porque, assim, não adianta só uma pessoa ver e na hora de discutir, a discussão de vocês não seja realmente embasada na ferramenta que vocês têm que produzir, beleza? Aqui são as instruções do mapa da empatia. Como vocês veem, tem tipo uma síntese mesmo do que eu falei. E aqui tem as instruções para a tarefa. Eu só peguei algumas partes, assim, são 3 páginas, se não me engano, de instrução. Mas, assim, é tudo bastante explicadinho. Então, assim, não se preocupem por serem 3 páginas. Instruções para a tarefa, basicamente, como que vocês usam o Miro, que é uma plataforma
Ela é muito boa, por exemplo, desenvolvimento de ideias em conjunto. É como se fosse um Google Docs, só que de post-it, sabe? É incrível, é muito bonitinho, é super intuitivo, mas mesmo se vocês tiverem dificuldade de usar, tem esse vídeo no YouTube que explica muito bem como usar. É 100% gratuito para o que vocês precisam fazer durante o desafio. É claro que tem a parte que é paga da plataforma, já que eles não trabalham de graça. Mas assim, vocês não precisam comprar completamente nada. Essa daqui é a plataforma que tem escrito Miro Free. Tem para celular e tem no computador, né, no navegador. Eu não sei se tem aplicativo, mas não tem a mínima necessidade de baixar. Basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês dão download na imagem que está no Moodle, vocês sobem ela no Miro, e aqui no canto esquerdo vocês veem que tem tipo uma setinha do mouse, um T de texto e um post-it, que é tipo um post-it mesmo. Aí vocês clicam nisso e vão tipo adicionando tópicos na imagem de vocês. E aí vocês compartilham esse link, que é de um quadro que chama no Miro. Vocês compartilham no grupo de WhatsApp de vocês. Literalmente, todos vocês entram ao mesmo tempo e vocês veem as edições em tempo real. O que é muito bom se vocês quiserem trabalhar remotamente, mas também é muito bom para vocês irem editando juntos. Então, vocês não precisam, tipo, somente de um computador. Vocês conseguem produzir a entrega muito mais rápido. Assim como a gente também super indica que vocês usam o Google Docs para poder realizarem as entregas do desafio, porque tem todo esse processo de construir tudo juntos. Enfim, no que tange o documento base, né? O documento base é basicamente onde vocês vão botar a imagem que vocês derem download no Miro. Esse na direita é a imagem que está no Moodle. Lembrando, você bota isso no Miro, dá download e bota nessa imagem que está aqui à esquerda, que é o documento base, que está em formato Word. Lembrando aquilo da distribuição de pontos, vocês colocam o número do grupo, vocês também colocam o nome completo e o curso somente das pessoas que participaram da entrega. Então, novamente, se Ciclaninho não participou da entrega do mapa de empatia, não é para colocar o nome dele. Se o grupo resolver colocar, vocês se responsabilizam por ele ganhar a mesma pontuação que vocês. Vocês plotam essa imagem do Miro nesse documento de Word, e quando vocês forem dar download, vocês dão download como formato .pdf, que é o que vocês precisam para poder subir no Moodle, beleza? Aí aqui tem um exemplo sobre o mapa de empatia. Os monitores estão extremamente alinhados no que tange o desenvolvimento da atividade. Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem para eles. Eles vão ajudar da melhor forma possível. E aí, basicamente, eles trouxeram essa persona aqui, que é um cara que faz veterinária e quer abrir um negócio sobre. E, por exemplo, vamos chamar ele de João, né? O que o João pensa e sente? Ele deseja crescer profissionalmente, ter seu próprio negócio. O que o João fala e faz? Valoriza o conforto e a educação, frequenta baladas no final de semana e ama passear com os cães. Quais são as dores dele? Dificuldade na gestão de tempo entre trabalho e estudo. O que ele escuta? Os pais, Netflix, redes sociais, principalmente Instagram. O que vê? Amigos, estudantes, séries da sua família. E quais são as necessidades dele? Aprender sobre veterinária e obter experiência para ter um bom currículo, guardar dinheiro e buscar parceiros para ter uma clínica veterinária própria. Então, por exemplo, você vê aqui que o João, por exemplo, eu dei o nome dele, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem para a persona de vocês. Ele é mais ou menos um cara universitário, que tem um tom um pouco mais empreendedor, mas ele tem os medos deles, ele tem o medo dele, ele tem, assim, as aspirações, as expectativas e tem as influências, que é muito importante para a gente, por exemplo, entender ele, né? Quando a gente olha o âmbito do o que ele escuta, os pais, Netflix, redes sociais, principalmente Instagram, a gente vê, por exemplo, futuramente, como que a gente vai fazer o Canva modelo de negócios. Porque isso é a penúltima entrega, né? A última entrega é a apresentação final. Mas aí no Canva de modelo de negócios, por exemplo, vocês têm que falar a forma que vocês vão fazer o marketing desse produto de vocês. Se o caso for a venda para o João, seria muito legal que o marketing fosse por meio de redes sociais e, por exemplo, televisão. Porque, por exemplo, os pais do João devem ver televisão. Ele se importa muito com a família dele, como a gente consegue ver por esse mapa de empatia, mas ao mesmo tempo ele continua sendo um jovem que acessa muitas redes sociais. Então, os anúncios não adiantam ser numa rádio, esperando que o João vai ouvir. Tem que ser no Instagram, por exemplo. Então, isso é muito importante para vocês poderem fazer a ideação e fazerem todas as entregas posteriores. Que nem eu falei, todas as entregas do desafio são conectadas entre si
de forma que, assim, não é só um caminho linear, sabe? É uma construção de uma gestão de projeto inteiro. Enfim, entrega. A data limite é para o dia 16/10, ou seja, domingo, 23h59. No entanto, vocês podem entregar até a segunda, 23h59. Como que isso funciona? Dependendo do horário que vocês entregam em relação à data limite, vocês têm um desconto na pontuação. Ou seja, aí vocês podem perguntar para os monitores qual que é a percentagem, qual que é o percentual certinho. Mas, por exemplo, se vocês entregarem no dia 16/10 até as 23h59, vocês vão ter 100% da pontuação concedida pelo monitor. Então, se vocês tiverem uma entrega boa, porém não perfeita, e vocês tiraram 8 pontos, se vocês entregaram até a data limite, vocês vão receber os 8 pontos. Mas se vocês, por exemplo, entregaram no dia seguinte, vocês vão ter um desconto por conta desse atraso e ainda vai ter o desconto dos erros que vocês tiveram. Lembrando, de novo, que somente os membros que tiverem o nome na entrega vão poder receber os pontos. Os que não tiverem o nome vão ter a entrega zerada. Relembrando novamente, somente um membro do grupo necessita entregar. A gente até pede para que somente um entregue, porque isso facilita muito para os monitores quando eles forem realizar a correção. E a entrega só poderá ser feita em formato .pdf. Se vocês tentarem subir em outro formato, o sistema não vai aceitar, ok? Enfim, é isso. Foi uma aula um pouquinho mais curtinha. A gente agradece muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp pra gente. Tem o número de todos os gestores aqui. O nosso e-mail, o nosso Instagram e a nossa salinha. Um beijo. Boa aula!